A paz do Senhor para os nossos amigos, nossos irmãos. Conforme eu havia dito para os irmãos, os nossos amigos, eu estaria publicando mais um vídeo falando sobre os dons de poder, que é o dom de fé, curas e operação de maravilhas. E eu estarei fazendo isso nessa oportunidade. Estarei lendo uma porção da palavra de Deus, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 8, que nos diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Então, nós estaremos comentando nessa oportunidade sobre a fé, né? E falando, ou está falando sobre um dos componentes dos dons de poder, né? Nós já falamos sobre os dons de saber, que é a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Já postei esses 3 vídeos, que nossos amigos, nossos irmãos que ainda não assistiu, poderão assisti-los, né? E agora nós estaremos comentando sobre os dons de poder, que é o dom de fé, curas e operação de maravilhas. Hoje eu estarei falando sobre o dom de fé. Né? Sobre o dom de fé. É importante observar, né, que como o dom da palavra de sabedoria, que ele é o que comanda os outros dons, palavra do conhecimento e discernimento de espírito, e a profecia comanda um outro dom também, que é o dom de línguas, interpretação de línguas. Esse dom de fé ele tem também um certo comando com o dom de curas e operação de maravilhas. Então, eles têm, assim, muita coisa em comum, porém, há, sim, uma distinção entre fé, curas e operação de maravilhas. Estarei comentando isso mais para frente, quando está falando sobre o dom de curas e operação de maravilhas. Então, os amigos e irmãos terão, assim, essa oportunidade de fazer essa distinção quando estiver comentando sobre esses outros dons. Hoje nós estaremos comentando sobre a fé, né? Então, a fé como dom do Espírito Santo. Fé como dom do Espírito Santo. Existe uma estreita correlação, né, entre o dom de curas e operação de maravilhas. Mas esse dom da fé, ele é o principal desse grupo, chamados dons de poder, né? É um assunto bem abrangente, né? Pois temos exemplo de pessoas, né, que gentias, ou seja, não eram pessoas assim da parte de Israel, que foram também, né, elogiados por Jesus, né, tal como a Ciro Fenícia e o centurião de Cafarnaum, né, que foram elogiados por Jesus, dado o tamanho da fé que eles tinham. Né? Então, a fé ela é assim de uma total abrangência, né? Então, nós vamos estar comentando também essas abrangências da fé, né? Estágios também dessa fé. Então, entre a abrangência desse dom, ou assim, tipo de fé, por exemplo, nós temos a fé natural, a fé comum e a fé como dom do Espírito Santo. Fé como dom do Espírito Santo. A fé natural, ela é uma fé que todas as pessoas, né? Todas as pessoas têm essa fé, né? Vou explicar para os nossos amigos, nossos irmãos, como que é essa fé. Ela é uma fé que as pessoas acreditam num Deus supremo, né? Acreditam num Deus criador. Elas olham as coisas criadas, né? E logo acredita que há um ser supremo
que governa sobre todas essas coisas. Então, essa fé natural é essa capacidade que todos têm de acreditar em Deus, acreditar na existência de Deus. Mas nós sabemos que não basta tão somente a pessoa acreditar na existência de Deus, não. Porque acreditar na existência de Deus, até Satanás também acredita, né? Os demônios acreditam. Então, essa fé na existência de Deus é a chamada fé natural. Fé natural, né? A pessoa, através dessa fé, ele pode crer de uma maneira correta e pode crer também de uma forma incorreta. Quer dizer, essa fé natural, ela não é assim uma fé que vai dar a ele uma firmeza naquilo que tange para a salvação. Ela é uma fé dentro do terreno natural. Ele acredita que existe um Deus, existe um ser supremo, um Criador, e por aí só, né? É a fé natural, quer dizer, a capacidade de crer num ser superior. Né? Agora, nós vamos falar sobre a fé comum. Essa fé comum, ela já é uma fé, né? Fé salvadora ou fé salvífica. É aquela fé, né, que Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Na Epístola aos Efésios também, capítulo 2, versículo 8, ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Né? Então, essa fé, ela é uma fé que ela difere, né, da fé natural, porque ela é uma fé que ela leva a pessoa à salvação. É uma fé salvífica, é uma fé salvadora. A pessoa ouve a palavra do Senhor, né? E aí ele acredita, ele tem fé, né? Essa fé, por exemplo, do grego pistis, né? É aquela capacidade de crer para a salvação. Né? Jesus, por exemplo, falou para Nicodemos, né? Falando em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse verbo crer está muito ligado ao substantivo fé, né? Fé, por exemplo, do grego pistis e crer do verbo pisteu, parece uma coisa assim parecida, coisa do gênero. Então, essa fé comum, ela é a fé salvadora, é a fé que leva a pessoa a acreditar em Jesus. Ela vem para ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Né? Por isso que é importante a gente estar pregando a palavra de Deus. O próprio Jesus falou assim: por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, essa é a fé salvadora. A pessoa ouve a pregação da palavra de Deus. Aí, três coisas ele pode fazer. Ou ele pode crer, ou pode não crer, ou pode procrastinar. O que vem a ser procrastinar? Procrastinar é a pessoa passar, hoje não, vou deixar para amanhã, vou deixar para outro dia. Então, ele vai assim, adiando aquela decisão ao lado de Jesus. É o que a gente chama de procrastinar. Né? Então, essa fé comum, ela difere da fé natural. Em que sentido? Conforme eu falei, a fé natural todos têm, ele crê num Deus supremo, só que, da mesma forma que ele pode crer de uma maneira positiva, ele pode crer também de uma maneira negativa. A crença dele pode ser uma crença superficial, ou uma crença não direcionada a Jesus, que em matéria de salvação não existe o outro, né? Ele é o único caminho. Salomão foi sábio ao dizer, né, que há caminhos que ao homem parece direito, mas o final dele é caminho de morte. O caminho da vida é para cima, para desviar dos caminhos do Seol, que é para baixo. Então, Jesus ele é o único caminho, quer dizer, um artigo definido. Ele é o caminho, não é um dos caminhos, né? Ele é o único caminho, né? Então, ninguém vai a Deus a não ser através de Jesus. É a pessoa crendo em Jesus. Então, essa é a fé comum, é a fé salvadora, leva a pessoa a ser salvo. Né? E
E segundo Estevão Anjos de Souza, no seu comentário dos Domínios do Espírito, ele diz que essa fé, né, sendo alimentada, ela vai crescendo, e ela pode galgar a estágios superiores, pode chegar até a fé natural. Porque é aquela coisa assim, aquela progressão. Por exemplo, a pessoa da fé natural, que é aquela fé que não é uma fé salvadora, ela pode galgar para a fé comum, que já é salvadora. Aí aceita Jesus, torna-se salvo. Depois, na medida do tempo, ele pode galgar uma fé superior, uma fé sobrenatural. Então, nós vamos agora falar dessa outra fé. Já falamos da fé natural, da fé comum. Agora vamos falar da fé como dom do Espírito. Ela é uma fé diferenciada, né? É aquela fé que a pessoa tem certeza que vai acontecer, né? É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas ele tem certeza que vai acontecer, né? É a fé como dom do Espírito Santo. Através dessa fé, por exemplo, a pessoa é uma fé que leva a pessoa a operar milagre, né? Curar enfermidades e tantas outras coisas mais, doença, né? Tem condições de resistir os ataques do inimigo, né? E destruir todos os ataques do inimigo de uma forma sobrenatural, né? Essa fé sobrenatural, essa fé como dom do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele dota as pessoas, né? Eu até já falei em alguns comentários aí, principalmente os evangelistas, assim, em linha de frente, que está pregando o evangelho, eles são mais agraciados com esse dom, né? De fé, curas e operação de maravilha. Então, é uma fé sobrenatural. Ela está muito acima da fé natural e da fé comum. É aquela fé que faz as coisas acontecerem, né? Então, a Bíblia dá assim, uma definição, né? Lá em Hebreus capítulo 11, a certeza das coisas que se esperam e que não se veem, né? Então, essa fé sobrenatural, ela tem um vasto campo de utilidade. São inúmeros os campos de utilidade dessa fé, por exemplo. Jesus operou tantos milagres, os discípulos também operaram tantos milagres, quer dizer, tudo através dessa fé. Conforme falei para os irmãos, nós vamos mais para frente distinguir da fé, de operação de maravilha, de curas, quer dizer, está ligado, tem essa ligação, porém, ela é diferenciada. Então, nós já falamos, apenas para gravar mais na mente dos nossos irmãos, dos nossos amigos ouvintes, né? A fé natural, que é a fé que não é salvadora, é uma fé que todos têm, independente da pessoa crer em Deus de uma forma correta ou não, e é uma fé que a pessoa pode utilizá-la de uma forma correta e pode, às vezes, utilizá-la também de uma forma incorreta. Crer em alguém que não pode fazer nada, né? Ele crê no Ser Supremo, mas você saber quem é esse Ser Supremo, quem é o mediador desse Deus Supremo, né? Então, tem tudo a ver. E depois a fé comum, que já é a fé salvadora, né? É a fé que ela vem para ouvir e ouvir da palavra de Deus. E falamos da fé como dom do Espírito, fé como dom do Espírito Santo. Ela é uma fé de uma maneira sobrenatural, né? É a fé que faz as coisas acontecer. A pessoa chega e a pessoa que possui esse dom, que é contemplado com esse dom, ele sabe que as coisas vão acontecer. Ele pode, por exemplo, repreender uma enfermidade e ele tem certeza que essa enfermidade ela foi repreendida. Pode ser naquele momento, pode ser mais para frente, mas ele tem certeza que foi repreendida a enfermidade, porque é o dom de fé, ele tem essa certeza absoluta, porque é uma fé sobrenatural, né? Agora nós vamos comentar um pouco sobre os estágios da fé, né? Estágios da fé. Entre estágios da fé, nós temos a fé pequena, nós temos uma fé crescente, temos uma fé grande e temos a expressão tanta fé, que é uma fé sem uma dimensão
definida, né? É uma fé assim, um tanto indefinida, quer dizer, tanta fé. E a gente vai estar comentando sobre esses três estágios da fé: fé pequena, fé crescente, ou melhor, 4 estágios, né? Fé pequena, crescente, fé grande e tanta fé. Quer dizer, a fé pequena, por exemplo. Agora, imagina os irmãos amigos ouvintes, né? Mesmo a fé pequena, Pedro andou sobre as águas, né? Jesus vem andando sobre as águas, ele até pensava a princípio que se tratava de um fantasma. Jesus falou assim: não temais, sou eu. Aí Pedro, aquele camarada que sempre muito afoito: ah, Senhor, se és tu, manda ter contigo sobre as águas. Aí Jesus falou assim: venha. Então Pedro começou a andar sobre as águas, né? Pela fé. Mas aí depois ele começou a ter dúvida, porque a linha divisória entre a fé e a dúvida, ela é um fio de cabelo. Ao mesmo tempo que a pessoa tem aquela fé, ele pode entrar a dúvida, né? E aí Pedro começou a afundar, clamou para Jesus, Jesus socorreu, falou assim: homem de pequena fé, né? Então Jesus repreendeu Pedro, homem de pequena fé. Quer dizer, mesmo de pequena fé, quer dizer, começou a andar sobre as águas, mas é aquele caso, né? Ele começou a afundar porque ele começou a duvidar. A dúvida é uma coisa terrível. A gente vê, por exemplo, a dúvida até mesmo em João Batista. João Batista foi aquela pessoa que reconheceu Jesus como Cordeiro, que tira o pecado do mundo, apresentou Jesus para os seus discípulos. E aí depois, quando ele foi preso, ele ficou na dúvida. Falou assim: será que Jesus é o Messias mesmo? Aí ele enviou 2 emissários até Jesus, e Jesus respondeu biblicamente falando. Falou assim: vai e diz para ele que os cegos veem, os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o evangelho do reino de Deus. Então Jesus respondeu biblicamente, tudo de acordo com o que a Bíblia falava dele. Então ele teve a sua dúvida, só que é interessante a gente frisar que quando a pessoa tem dúvida, mas ele direciona essa dúvida a alguém que pode definir essa dúvida dele, tudo bem. Ele enviou a Jesus e logo Jesus tirou a dúvida dele, né? Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e que não se vê, né? E depois dessa pequena fé, nós temos a fé crescente. O apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua segunda epístola, ele diz assim: devemos dar graças a Deus, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Uma fé crescente, quer dizer, os irmãos em Tessalônica, eles estavam exercitando a sua fé e a fé deles foi crescendo. Então, Paulo estava orando por eles, porque a fé deles estava crescendo e obviamente, no sentido de crescer mais ainda. Então, a fé crescente. Ainda que a gente tenha uma pequena fé, mas a gente deve fazer tudo para que a fé da gente vá crescendo, né? E um conselho que a gente pode dar para que a fé da pessoa vá crescendo é através da leitura da palavra de Deus e através da oração, né? O saudoso Antônio Gilberto diz que a pessoa deve fugir desses 2 extremos, fanatismo ou formalismo. Fanatismo, quando a pessoa ora muito e lê pouco a palavra de Deus. E formalismo, quando a pessoa lê a palavra de Deus, porém se esquece de orar. E aí o negócio complica, né? Então é importante a pessoa ter essas 2 coisas: orar e ler a palavra de Deus. Aí vai haver um diálogo, né? Não pode ter um monólogo, né? Tem que ter um diálogo. Deus fala e Deus ouve também. Deus fala através da sua palavra e Deus ouve através das nossas orações. Então, esses 2 ingredientes, palavra de Deus e oração, opera o crescimento da nossa fé. Até porque, Romanos 10:17, Paulo diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, né? E depois nós vamos ver agora uma fé grande, né? Uma grande fé. Imagine os irmãos, amigos ouvintes. Quer dizer, uma mulher cirofenícia, ou seja, ela não era da comunidade de Israel, não pertencia a Israel. Ela veio
gritando atrás de Jesus para que Jesus expulsasse o demônio da sua filha. E ela passou por vários testes negativos, discípulos falando para Jesus: despede essa mulher que vem gritando atrás de nós. Jesus chegou para ela e falou assim: oh, não é justo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela falou: só, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que cai da mesa do seu Senhor. Né? Jesus falou assim: grande a tua fé, mulher, seja como tu queres. Ela chegou lá, já viu já sua filha liberta dos demônios. Então a gente vê, quer dizer, uma fé grande, né? Uma grande fé. Né? Então, essa Cirofenícia, ela foi atrás de Jesus, quer dizer, ela provavelmente já havia falado de Jesus, e a fé vem pelo ouvir falar de Jesus, né? E ela foi elogiada por Jesus por causa de ter essa grande fé. E depois nós vamos ver agora tanta fé, quer dizer, uma fé sem uma dimensão definida. Trata-se de um centurião. Inclusive, a gente vê, quando a gente fala de centurião, sempre centurião tem uma menção honrosa na Bíblia. Né? Tem um centurião, por exemplo, que reconheceu Jesus como Filho de Deus. Tem um centurião lá, Cornélio, que fazia as suas orações, que chegavam até a presença de Deus. Ele teve uma visão para chamar Pedro. Pedro pregou a palavra para ele, né? Ele aceitou juntamente com sua família. Inclusive, foram batizados com o Espírito Santo. E esse centurião, né, de Cafarnaum, esse centurião de Cafarnaum, o seu criado estava muito mal, uma febre, né? Aí ele foi até Jesus para que Jesus socorresse o seu criado. Aí Jesus falou assim: olha, eu vou entrar na sua casa para curá-lo. Ele falou: não, Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Manda somente uma palavra. Falou assim: eu sou pessoas também que tenho pessoas sobre as minhas ordens. Eu digo a uns vai e eles vão, digo a outros vem e eles vêm. Manda somente uma palavra e o meu criado sarará. Jesus ficou maravilhado com essa fé daquele centurião e falou para os seus discípulos: olha, nem em Israel eu encontrei tanta fé. Né? Então a gente vê esses estágios de fé, né? Fé pequena, fé crescente, fé grande ou grande fé, e agora tanta fé, quer dizer, uma fé sem uma dimensão definida. Né? Então é importante observar esses aspectos da fé. E para concluir, né, nós observamos, principalmente nesses últimos tempos, o apóstolo Paulo até escreveu a epístola a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ele diz que o Espírito, ou seja, o Espírito Santo, diz expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, doutrina de demônios. Então, muitos estão negando a fé, estão apostatando da fé e dando ouvido, estão tendo comichão nos ouvidos, igual Paulo fala também nas epístolas, né? Amontoando doutores para si, né? E aí muitos estão apostatando da fé. Nós devemos batalhar para a fé, tem até um hino da harpa, batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele já estava sabendo que a qualquer momento ele deixaria essa vida ali, ele ia ser guilhotinado, né? Ele pegou e falou assim: acabei a carreira, quer dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa está reservada para mim, não só para mim, mas para todos quanto amam a sua vida. Então nós devemos batalhar por uma fé, né? Quer dizer, a fé também faz parte das 3 virtudes teologais, né? Que é fé, esperança e amor. Embora o amor seja o maior de todas elas, mas é importante a gente ter fé, né? Então não vamos olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas vamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quer dizer, devemos sempre fazer isso, sempre olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não deixemos que a dúvida venha nos tirar da presença de Deus, da presença do Senhor Jesus. Então vamos estar sempre com a nossa fé voltada para o Senhor. Quer dizer, Ele é o único Salvador,
ele é o autor e consumador da nossa fé. Quer dizer, ele deu o primeiro impulso à nossa fé e ele é que mantém a nossa fé. Não é à toa que ele virou para Pedro e falou assim: ó, Satanás já te requereu para ser andar contigo como se anda o trigo, eu roguei por ti para que sua fé não desfaleça. Então, o Senhor Jesus é impressionante em ter essa fé e ele é um intercessor nosso diante de Deus. Senão, nós temos dois intercessores. Nós temos um intercessor, que é Jesus, diante de Deus, e temos um intercessor dentro de nós, que é o Espírito Santo. Portanto, corramos com paciência essa carreira que nos está proposta, né? Paulo completou a carreira e guardou a fé. Nós ainda não completamos a carreira, nós vamos continuar nessa jornada de fé, né? De fé em fé, e nós vamos crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Amém e amém.